vai enfrentar a União Espanhola com um time completamente reserva. E para você ficar por dentro dessa escalação, assim como o horário, onde assistir, vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Pra gente começar o nosso pré-jogo com as principais informações para quem quer acompanhar essa partida, Fluminense e União Espanhola vão se enfrentar hoje às 7 horas da noite no Estádio Bicentenário, que fica na cidade de Santiago, no Chile, e esse jogo vai ter transmissão da ESPN e da Disney+. Antes da partida, a gente vai ter um bate-papo aqui, onde a gente vai fazer, inclusive, um bolão de palpites para esse jogo. Vamos ver quem acerta nessa brincadeira. E depois a gente volta com a nossa live pós-jogo assim que terminar essa partida. E espero que a gente volte com uma vitória. Antes da gente falar mais sobre esse jogo, eu preciso pedir, é claro, para você que tá chegando aqui, já chegar deixando seu like, se inscrevendo no canal. E, é claro, se você puder hypar esse vídeo, isso ajuda demais a nossa comunidade a seguir crescendo. E vamos falar então sobre esse jogo. Para essa partida, o Renato decidiu não viajar com o grupo, mandar um time reserva que foi para o Chile sob o comando do Alexandre Mendes, seu auxiliar técnico que vai comandar o time à beira do gramado, enquanto ele ficou no Rio de Janeiro para treinar os titulares, ter tempo de ajustar o time titular para a partida contra o Botafogo nesse fim de semana. Muita gente ficou se questionando se essa foi uma escolha certa do Renato, mas só para vocês terem uma ideia de como vem o nosso adversário, a União Espanhola até o momento tem um ponto apenas da Sul-Americana, que foi conquistado jogando fora, lá na Bolívia, contra o San José, que é o adversário mais fraco do grupo. Em casa, jogou contra o Once Caldas e acabou saindo derrotado. E no campeonato chileno, ele tá em 13º lugar, sendo que lá o campeonato é 16 times, ou seja, ele não tá no meio da tabela, mas na parte de baixo da tabela. E se a gente for olhar ali em termos de resultados, em 7 jogos, ele tem apenas 2 vitórias e 5 derrotas na competição, o campeonato chileno, que é um campeonato muito fraco. Ou seja, o Fluminense, mesmo levando um time reserva, ainda vai ser favorito, até porque, apesar de ter viajado com muitos moleques, a maior parte dos jogadores em campo são os jogadores reservas mais experientes da equipe do nosso Fluminense. Vou colocar então para vocês, qual seria essa provável escalação. Segundo o GE, a gente deve entrar em campo com Vitor Eldes no gol, Júlio Fidelis na lateral direita, dupla de zaga formada com Thiago Santos e Manuel. Na lateral esquerda, Léo Jansen, o meio-campo com Facundo Bernal, Nonato e Lescano, e o ataque com Kevin Serna, Keno e Everaldo. Uma alteração que pode acontecer no time titular é o Wagner entrar no lugar do Léo Jansen. Isso porque o Léo Jansen, na sexta-feira, sofreu uma pancada no treino que tirou ele da lista de relacionados da partida do fim de semana contra o Vitória. E aí, com isso, a Central Fluminense coloca na provável escalação deles o Wagner sendo o provável titular para essa partida e não o Léo Jansen, apesar do Léo Jansen ter recebido aquela oportunidade contra o San José e ter ido bem, ele pode ficar de fora por conta da situação dessa pancada, de repente iniciar a partida no banco de reserva. Bom, mas assim, levando em consideração essa escalação, e aí vou levar em consideração a escalação com o Léo Jansen, que foi quem eu vi jogar, recentemente, acho uma boa escalação e acho uma escalação possível de bater a União Espanhola. A gente fala sobre um time que a gente, não tem o Fábio como goleiro titular, mas tem ali uma zaga formada com 2 jogadores experientes, Thiago Santos e Manuel, dão a consistência e maior segurança para mim com relação aos 2 laterais da base. Acho bom ter uma zaga de um time mais experiente nesse sentido. Estou curiosa para ver como vai ser o Júlio Fidelis e o Léo Jansen. Acho que se ele for titular e fizer uma partida como fez contra o San José, tem tudo para ter um ótimo desempenho e continuar desenvolvendo bem para poder ser utilizado nessas oportunidades. Acho difícil ele conseguir vaga no time titular, principalmente com o Gabriel Fuentes próximo de retornar. E assim também como o René tendo boas atuações. O meio-campo com Bernal e Nonato é um meio-campo que passa segurança e que também dá ali a possibilidade de a gente ver o Lescano funcionando como armador desse time e vendo se ele pode ter espaço mais para frente na equipe principal. Então acho bom que a gente pelo menos vai poder ver mais minutos do garoto em campo, tende a poder ver, se de fato esse for o time que entrar em campo. E o ataque é um ataque basicamente, eu não vou dizer titular, mas é um ataque realmente completamente ali experiente com relação ao Serna, que vocês sabem, na minha opinião, não é titular para o time principal do Fluminense, mas contra times
inferiores, eu acho que tem tudo pra poder desempenhar bem. O Keno, que pra mim é titular da equipe, tem tudo pra deitar e rolar nesse jogo. Espero que ele aproveite essa oportunidade. Assim também como o Everaldo, que precisa talvez ganhar mais confiança. Não é um cara, é um cara que até o momento, na verdade, só conseguiu desempenhar bem contra equipes de bem inferiores, né? Como o caso do Águia de Marabá e o caso do São José. Mas tem tudo pra deitar e rolar nesse jogo e fazer o Fluminense, né, ir pra não só conseguir uma vitória, mas também trazer um bom placar para casa. Assim, acho que principalmente vendo como é a sequência do União Espanhola em termos de resultados e assim, a gente vê pela tabela de classificação o desempenho do Campeonato Chileno. Eu acho que a gente tem tudo para mesmo com o time reserva conseguir entrar e poder fazer um bom jogo e quem sabe até no segundo tempo conseguir testar outras peças da nossa base que viajaram para esse jogo, ou até mesmo o caso do La Vega, que foi para o Chile. Tô muito curiosa para ver como vai ser o desempenho dessa equipe. Acho que a decisão do Renato foi acertada de ter ficado no Rio de Janeiro. Já falei sobre isso, independente do resultado dessa partida. Vou manter, tá? Mesmo que o resultado dê errado, mantenho isso, né? E uma coisa que vale mencionar também é que existia a possibilidade do Gabriel Fuentes estar à disposição para esse jogo, mas a tendência é que ele vá para o time, né? Para o jogo contra o Botafogo. Como reserva, até por conta da questão do gramado sintético. Esse jogo no Chile também se passa em gramado sintético, vale citar, mas ele já tá aí realmente à disposição de voltar. Apenas ficou no Rio de Janeiro, né? Não viajou para o Chile, então não tem a possibilidade nem de ser reserva para esse jogo. Deixa aí nos comentários, tá? O que você acha? Você acha que essa equipe pode ganhar? Principalmente se você viu, inclusive, se você acompanhou de perto a Copinha, como você acha que o Júlio Fidelis vai desenvolver? É um jogador que é muito pedido, mas enfim, a gente sabe que acho que não dá nem pra dizer um outro nível em termos de qualidade se a gente for olhar o Sub-20 e talvez o que vai ser esse jogo contra a União Espanhola. Mas a gente tá falando sobre um jogo que o embate físico é diferente, né? Afinal, o Júlio Fidelis é um moleque da base e os jogadores do Chile são jogadores de uma equipe profissional, ou são jogadores mais velhos. Nesse sentido, com certeza o embate físico vai ser diferente para um moleque. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos ver como vem o time do União Espanhola. Segundo o GE, a União Espanhola deve manter a base do time titular que vem entrando nos jogos da Sul-Americana. Com isso, a provável escalação tem Franco Torgnacioli no gol. Na linha de defesa, Brian Verrar, Valentim Vidal, Nicolas Dias e Norambuena. O meio de campo com Bruno Jauregui e Agustín Nadruz. Mais à frente, Ariel Uribe, Matias Marim e Pablo Arangues. E no centro do ataque, Ignacio Heraldino, tendo a possibilidade do Matias Soares ser titular no lugar dele. E o árbitro dessa partida será o Andrés Matonte, do Uruguai. Cenários desenhados, bora para esse jogo. Com o time reserva, dá para dizer que trazer um ponto para casa já seria de bom tamanho, mas acho que a gente tem condições para muito mais, para poder trazer 3 pontos da bagagem dentro de uma vitória segura, e é isso que eu espero que os meninos façam em campo. Às 4h30, vejo vocês aqui na nossa live pré-jogo, e depois, é claro, se você não puder participar às 4h30, volta com a gente assim que terminar a partida para o nosso bate-papo, se Deus quiser, falando sobre uma vitória. Vamos que vamos, beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde!